Como é que vocês conseguem viver tanto tempo? 20 e poucos anos. 30 anos. Como é que é isso? É uma sorte. Em verdade, a primeira coisa a fazer no casamento é entender o casamento. O significado do casamento. É casar no momento certo. Porque há muitas pessoas que casam impulsivamente, sem levar em conta a razão. E para o casamento, há que se levar em consideração sentimento e amor. Nem só razão, nem só sentimento. Razão e sentimento. É preciso que a inteligência e o afeto estejam presentes. Então muita gente casa por impulso, em momento inoportuno. E fica, obviamente, com sede do que deixou de viver naquele seu ciclo natural de vida. Fica sempre querendo alguma coisa. Eu conheço casais que se separam porque, embora tenham afinidades, até amor, afeto, mas pelo menos um não conseguiu superar aquela coisa da juventude, da aventura. E aí começa a querer viver a juventude que não viveu. E isso é um problema. Então é preciso se preparar para o casamento. Compreender o significado do casamento. Às vezes, a gente vê com frequência, as pessoas vão casar, e aí fazem, principalmente os homens, e fazem uma despedida de solteiro. Eu digo, olha, quem faz despedida de solteiro, a não ser que um faça por causa do ato social, mas se sentir essa necessidade, não está apto para casar. Porque o casamento, ele é emoção e inteligência. Ele é um comportamento. Você, quando formaliza o seu casamento perante a lei humana, você já deve se sentir casado. É quando a relação chegar a um ponto que os dois se sentem casados, sentem juntos um ao outro, a necessidade de ali estar presente na vida do outro, então não tem mais outro interesse. Por que decidir solteiro? Já se despediu há muito tempo. Já nem é mais solteiro, psiquicamente. Então, quando se tem necessidade de despedir, puxa, eu vou me despedir, vou me esbaldar hoje. Amadureça a ideia do casamento. Porque não está ainda no ponto. O ponto é aquele que está junto. Se sente junto. Já se sente casado. Emocionalmente, psiquicamente, intelectualmente. E aí sim. Aí, bom, já que a gente está casado mesmo, vamos só formalizar isso legalmente. E quem tiver religião que tenha lá os seus rituais, que faça rituais. No Espiritismo, nós não temos rituais. Nem de casamento. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas como é que eu faço agora? Casa na justiça. Não tem problema. Mas não tem um ritual. Porque não é uma religião formal. É uma religião láctea. Sentido amplo da interação com o Criador. Então, essas dificuldades, essa incompreensão do casamento, é o maior problema. Por isso, alguém diz assim, eu vou para a morte. Porque se você ainda pensa, ainda tenta, ainda imagina viver muito na sua juventude, então você vai para a morte. Não se sente casado intimamente. Mas existe, não uma regra assim fixa, mas eu, como sou ousado, abusado, eu costumo dar uma sugestão. Então, no meu livro Existe Vida Depois do Casamento, eu dou algumas sugestões para a saúde do casamento. A primeira delas é o respeito. A necessidade de respeito recíproco. De entender que o outro é uma individualidade. Muita gente pensa que o casamento é uma coisa assim, que casou, pronto, acabou. Eu não sou mais eu.
Não é isso. Cada um continua sendo ele mesmo. Ele continua e ela continua. As individualidades permanecem. O que se faz é criar uma terceira entidade, que é o vínculo conjugal. O vínculo conjugal passa a ser a interseção dos interesses, sentimentos e pensamentos dos dois. E cada um, embora tenha a sua individualidade preservada, vai trabalhar para a manutenção desse vínculo esponsalício, dessa nova entidade que se forma com o casamento, respeitando a individualidade do outro. Então, o que acontece às vezes é que a pessoa quer obscurecer, anular a outra individualidade. E isso é que vai dar problema. Ou você vai fazer alguém passar a encarnação toda triste, sem capacidade de nada fazer, ou então aquela pessoa um dia se revolta e há separação. Isso, há muito tempo atrás, é o que acontecia especialmente com as mulheres. Porque a sociedade as colocava como dependentes sempre, como passivas sempre. Elas, se resolvesse separar, era mal vista, então ela acabava submetendo-se a viver aquela encarnação toda sob o jugo do marido, anulada do ponto de vista da individualidade, porque não tinha outra saída. Não tinha coragem para enfrentar as dificuldades naturais da sociedade. Hoje, com a mulher, já modificou essa relação, ou vem modificando, ela já tem a sua liberdade, ela já tem a sua participação, ela já é aceita como elemento gerador de serviço na sociedade, como uma trabalhadora, embora mal remunerada ainda. Mas ainda isso já existe. Então ela pode dizer, não quero. Vocês sabem que 72% dos divórcios, das separações litigiosas, aquelas encrencadas, que não se acertam, tem origem no pedido de mulher. É a mulher que quer. Porque o homem, muitas vezes, está bem. Como o homem enxerga o casamento como de outra forma, ele vê o casamento como uma constituição de uma família. E a mulher vê o casamento como uma relação de amor. Essas diferenças masculina e feminina também são outro problema quando a gente não entende o outro. Então, 72% dos divórcios desse tipo, litigiosos, a mulher que tomou a iniciativa. Então, isso vai mudando. Então, nós estamos começando. É necessário, portanto, respeitar a individualidade do outro. O que não significa serem ausentes um do outro. São duas coisas diferentes. Eu respeito a individualidade, mas eu tenho, naturalmente, um compromisso com aquela pessoa. Não é assim. Onde é que você está? Não sabe, não interessa. Não é. É isso. É claro que como nós temos um vínculo, interessa o que você faz. Não é para ficar cerceando a vida do outro, não. Não, é para você saber. Eu preciso saber onde você está. Você precisa saber onde eu estou. Então, respeito é a primeira sugestão. A segunda é afetividade. O afeto, o carinho, a carícia são alimentos para a alma. Sem isso, a alma perde o vício. Deixa de ter aquela vivacidade. Então é preciso sempre estar preocupado em dar afeto. Com o tempo, nessa questão de vai para um lado, vai para o outro, trabalha, não sei o quê, se preocupa com isso, com aquilo, chega tarde, as pessoas esquecem de dar carinho para outra. Às vezes a vida sexual continua, mas é uma coisa mais ou menos mecânica. Faz parte das obrigações conjugais. E a lei assegura isso, vocês sabem disso, né? Quer dizer, você tem uma atividade sexual porque você é casado, então tudo bem. É uma coisa automática, assim, de rotina. E, no entanto,
Todos nós necessitamos de vero afeto, de carinho.